Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. Professor do Departamento de Medicina da UFSCar analisa a situação do coronavírus em São Carlos. O número de mortes aumentou em São Carlos de maneira significativa entre julho e agosto. Hospital Universitário da UFSCar anuncia a inauguração de centro cirúrgico já no mês que vem. Serão 5 salas modernas totalmente equipadas. O UFSCar produz vídeos sobre técnicas de ensino para pessoas com autismo. A proposta foi criar vídeos que pudessem alcançar o maior número de professores. O UFSCar Notícia está no ar. Durante a pandemia, o Hospital Universitário da UFSCar atendeu quase 2.700 casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Nós conversamos com a superintendente do hospital sobre esse trabalho. Ângela Leal falou também de inaugurações que vão acontecer em outubro. Em 6 meses de pandemia, o Hospital Universitário da UFSCar atendeu quase 2.700 casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Sobre isso, eu converso agora com a superintendente do hospital, Ângela Leal. Ângela, muito obrigada por estar aqui mais uma vez na TV UFSCar. Essa quantidade, de casos suspeitos e confirmados surpreendeu o hospital? Na verdade, não, né? Nós estávamos preparados para uma situação até pior. Eu acho que ninguém no Brasil tinha uma real noção do que ia acontecer. As pessoas foram se adequando à medida que as coisas iam acontecendo. Inclusive, muitas adequações foram feitas no próprio HU UFSCar, né? Sim, sim. Uma das nossas primeiras ações foi organizar o fluxo no HU, né? A gente tinha que separar todo o fluxo que o paciente com Covid faz para ser atendido do paciente que não tem suspeita de Covid, né? Além disso, nós fizemos um grande esforço para garantir leitos hospitalares para esses pacientes. Então, nós desativamos uma área que era não Covid, toda para pacientes Covid, que foram 44 leitos, mas nós não podíamos deixar os outros pacientes com doenças crônicas e que precisavam de atendimento sem leitos hospitalares. Então, nós desativamos a área de ambulatório e especialidades e colocamos mais 17 leitos lá. O atendimento ambulatorial, todos os serviços fizeram isso, eles cancelaram todos os atendimentos ambulatoriais e aqueles que são eletivos, ou seja, que não são de urgência. Então, o fluxo e a disponibilidade de leitos foram as 2 primeiras ações que nós fizemos. Além disso, a nossa UTI já estava numa fase de quase finalização. Então, nós fizemos uma força-tarefa para apressar a finalização da nossa UTI e poder oferecer mais 10 leitos de UTI à população com doença Covid. Ângela, eu queria que você comentasse também, os cuidados em relação aos funcionários do hospital, que também ofereceram muitos atendimentos à distância. Vamos falar desses 2 itens, por favor. Sim, desde o início, houve uma grande preocupação com os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Esses profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, todo esse pessoal, eles ficam na linha de frente, né? Nós temos todo o administrativo, mas esses profissionais, eles entram em contato direto com os pacientes. Então, essa sempre foi a nossa preocupação de dar proteção a eles, a esses funcionários. Você está lembrada, a gente passou por toda uma crise de falta de EPIs no mercado, esse foi um grande desafio, né? A gente não tinha disponibilidade de EPIs, quando a gente tinha os EPIs, era por um preço exorbitante, aí, a lei de mercado, essa fase já passou, mas foi bem difícil, né? E depois que a gente pôde garantir a proteção e que deu uma maior tranquilidade para eles trabalharem, a preocupação foi e continua sendo a monitorização
né, desses pacientes com testes, né? Então, tanto o RT-PCR como a sorologia, elas têm um protocolo de realização, né, ao longo de todo o tempo, tá? A outra coisa que foi muito importante foi, com a desativação do ambulatório, nós tínhamos muitos pacientes que eram atendidos, pacientes com doenças crônicas, né, atendidos pelos diversos ambulatórios de especialidade. Para não deixar esses pacientes desassistidos, nós aceleramos a implantação da telemedicina. Nós disponibilizamos o Alô HU para toda a população e o atendimento à distância por médicos para os pacientes do nosso ambulatório que não podiam mais vir ao hospital ser atendidos. Ângela, a gente tem acompanhado aqui de perto um trabalho muito forte do HU Fiscar e de crescimento mesmo, né? Crescimento de atendimento, crescimento em expansão mesmo, conclusão de obras, e tem novidade muito boa chegando no Hospital Universitário da UFSCar já em outubro. Sim, sim. É com grata satisfação, né, que a gente anuncia que já no começo de outubro, primeira semana, a gente vai ter a inauguração do nosso centro cirúrgico. Serão 5 salas modernas, totalmente equipadas. Além disso, nós vamos inaugurar o laboratório de análise clínicas e mais a agência transfusional. Tudo isso é muito importante para tanto contribuir por uma demanda reprimida na cidade, como para criar cenários de práticas para os nossos alunos. O laboratório, ele vai conferir agilidade, economia no médio e longo prazo para nós aqui, e melhores condições de trabalho para todo mundo. Como está a situação da Covid-19 em São Carlos? O professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Bernardino Souto, fez uma análise. Olha só. Um balanço sobre a situação do coronavírus da UFSCar foi divulgado pelo professor Bernardino Souto, que é médico do Departamento de Medicina da Universidade. Sobre isso eu converso agora com o doutor Bernardino. Muito obrigada pela participação aqui na TV UFSCar. Doutor, esse último mês, né, é motivo de preocupação? É sim, Kelly, porque é o seguinte, a epidemia não está sob controle ainda na cidade, nem no estado e nem no país, né? Vem aumentando o número de casos e o número de mortes ao longo do país e do estado e de São Carlos, de modo que o que tem havido na curva epidêmica são duas possibilidades. Provavelmente existe uma limitada capacidade nossa de detecção e a epidemia está assumindo uma incidência acima dessa capacidade, não é? Ou está havendo uma limitação contingencial dos casos em função da estabilidade do isolamento social. Então, o que acontece? Vem mostrando no Brasil, em São Carlos, mesmo em São Paulo, vem apresentando uma curva mais ou menos reta em platô, não ascendente como era antes, mas nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o número de mortes aumentou em São Carlos de maneira significativa entre julho e agosto. Quando o número de mortes aumenta, não é possível ter diminuição de casos, porque para morrer tem que ter caso. Então, se eu tenho um aumento de mortes com diminuição do número de casos, e é isso que os dados estão mostrando, tem alguma coisa que a gente precisa reavaliar em relação à detecção de novos casos, porque isso pode estar subnotificado e aí nós não estamos vendo exatamente o que está acontecendo. Agora, o aumento do número de mortes vai no sentido contrário à recomendação da Organização Mundial de Saúde como critério de epidemia controlada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eu digo que a epidemia está sob controle quando nas últimas 3 semanas eu tenho uma redução de pelo menos 50% no número de novas mortes diárias. E não foi isso que aconteceu em São Carlos no mês de agosto em relação ao mês de julho. Ainda com relação a São Carlos, sobre o isolamento social, ele tem diminuído? O isolamento social em abril, ele era, em média, 53%. Agora, ele está em torno de 43% em média. Então, houve uma queda do isolamento social, essa queda vem acontecendo ao longo dos meses, ainda que de maneira lenta e progressiva, mas ela vem acontecendo de modo que, aos poucos também, em função disso, nós vamos aumentando o número de casos e de mortes pela Covid-19 no município.
Esse balanço também traz um dado em relação aos testes, né, doutor? Exatamente, porque existem vários critérios de avaliação da subnotificação ou não, da ocorrência de subnotificação. Particularmente, eu tenho trabalhado muito esses dados, porque como presidente do Comitê da UFSCar, eu preciso estar atualizado em relação a isso, até para orientar o próprio comitê e a UFSCar sugestões de conduta em relação ao isolamento social, retorno de aulas e coisas desse tipo. Mas na questão dos testes, nós precisamos aumentar muito o número de testes ainda em São Carlos para a gente ter um conhecimento mais claro da epidemia. Por exemplo, o estudo Testar para Cuidar, ele mostrou no último levantamento que para cada um caso registrado da Covid em São Carlos, provavelmente tem mais 4 que ninguém está sabendo. E muita gente se pergunta, né, doutor, quando essa epidemia vai estar controlada? Dá para a gente ter uma estimativa disso? Dá, olha, a epidemia vai estar controlada ou quando tivermos vacina, ou quando já tivermos um volume muito grande de pessoas que já adoeceram e já morreram, a ponto de não ter mais gente sem imunidade e aí o vírus parar de circular, ou se nós fizermos um grande investimento em vigilância epidemiológica e em atenção básica de saúde, de modo que nós consigamos declinar a curva, mesmo sem vacina e mesmo sem um grande número de pessoas infectadas. Então, professor, vale sempre a gente lembrar, né, da importância da prevenção e dos cuidados da higiene, né? Isso é indispensável. Controlando ou não a epidemia neste momento, tendo vacina ou não, nós precisamos usar máscara de maneira rigorosa e sistemática, nós precisamos manter o distanciamento social de no mínimo 2 metros uma pessoa da outra, fazer higienização persistente das mãos, dos objetos, não tocar o rosto com as mãos contaminadas, sem fazer higiene antes. Então, todas aquelas medidas que a gente vem insistindo nelas, precisam ser mantidas e terão que ser mantidas por um tempo muito prolongado, para poder colaborar para a tentativa de redução do número de novos casos da doença e de novas mortes também. Nós vamos para um rápido intervalo e, a seguir, o UFSCar produz vídeos sobre técnicas de ensino para pessoas com autismo. Os professores têm que lidar cada vez mais com um número muito alto de crianças com autismo dentro do ambiente escolar. Depois do intervalo, eu trago todos os detalhes para você. Não saia daí, o UFSCar Notícia volta já já. Estamos de volta. A UFSCar produziu 3 vídeos que trazem técnicas para quem ainda não conhece bem a forma correta de ensinar pessoas com autismo. É um material de apoio que os professores podem aplicar em sala de aula. A UFSCar criou vídeos sobre o ensino de crianças com autismo e sobre isso eu converso com a pesquisadora responsável, a Viviane Macedo. Viviane, obrigada pela participação aqui na TV UFSCar. E a primeira pergunta é, o que motivou a criação desses vídeos? Eu sou professora da rede, trabalho com crianças com autismo e sempre senti dificuldade em lidar com esse público. E também percebo que as minhas colegas de trabalho também sentem dificuldade em lidar com crianças com autismo. E pensando nisso, eu, juntamente com o meu orientador, o professor Celso Goios e a Giovana Escobal, desenvolvi vídeos que ajudassem os professores a identificar itens de preferência dessas crianças, que é uma ferramenta fundamental para motivá-las a permanecer dentro da sala, a permanecerem mais tempo sentada, a permanecerem com respostas adequadas diante das tarefas que apresentamos para as crianças e, consequentemente, conseguirem evoluir no programa de ensino que são propostos dentro da escola. Viviane, e são temas, são assuntos, né, que normalmente o professor não encontra com facilidade para a formação, né? Mesmo ele tendo cursado educação especial? Isso mesmo. Por isso que a proposta foi criar vídeos que pudesse alcançar o maior número de professores, né? E que eles pudessem, através dos vídeos, aprender algumas estratégias, sem ter que fazer cursos extensos ou coisas assim. Viviane, é impressão ou o número de crianças autistas tem aumentado nas salas de aula? O número tem aumentado, sim. A gente não sabe ao certo, né, o motivo.
mas o número vem aumentando e os professores têm que lidar cada vez mais com um número muito alto de crianças com autismo dentro do ambiente escolar. E como eles podem ter acesso a esses 3 vídeos produzidos na sua pesquisa na UFSCar? No final de setembro, eu defendo o mestrado e a primeira proposta é criar um artigo científico e a segunda é tentar procurar uma plataforma, pode ser por meio da UFSCar ou do Lamier, para divulgar os vídeos. O UFSCar Notícia vai ficando por aqui, mas você sabe que a gente sempre quer saber a sua opinião sobre o programa. Então fale com a gente acessando TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.